Eu estou fazendo essa aula aqui pelo Skype, estou gravando. Eu espero que dê certo, que vocês possam usufruir do material. Vamos fazer uma experiência para ver se vai ser interessante. A gente pode até tentar fazer outras assim. Então, eu estou usando a nossa apresentação que eu mandei para vocês desde o início do semestre, né? Esse aqui é um material simples e ele é um reflexo, ele é baseado nesse manual, que é o nosso manual de trabalho de conclusão de curso, que eu já tinha comentado com vocês, quem teve a oportunidade de estar comigo nas aulas presenciais no início do semestre. Eu contei um pouco da história do manual, disse que a gente revisou ele todo, né? Eu fui a principal responsável pela organização desse material e nele tem tudo o que a gente pensa sobre o que vai ser, o que é o projeto de pesquisa da FEMATES, tá? Então, as audioaulas que eu fiz para vocês, elas refletem totalmente o que está aqui no projeto, tá? Então, não há um confronto de orientações. Por isso que eu tenho falado para vocês abrirem o manual e olharem o manual. Às vezes a gente se assusta. É um material grande, de 40 páginas, mas assim, a linguagem é bem objetiva, tá? E a gente tem lá tudo o que vocês devem fazer, é um passo a passo, tá? E o legal é que a gente tem exemplos também. Beleza, pessoal? Então, assim, essa aula, ela se destina a orientar vocês sobre o referencial teórico. Então, eu não vou discorrer sobre essas partes iniciais aqui, eu já falei sobre elas, tá? Eu vou o tempo todo, vocês sabem, né? Apresentando esses tópicos aqui, o tópico de cada item do projeto. A ideia é que vocês desenvolvam de 1 a 2 parágrafos para cada tópico, e aí, nesse sentido, a gente vai tendo o texto, e vamos fazendo as adaptações necessárias, as modificações, né? De acordo com as orientações dos orientadores de vocês. Mas é importante destacar que o projeto, ele é um projeto da instituição, né? O projeto de conclusão de curso, ele é um projeto da instituição. E ele já é o início do seu trabalho de conclusão de curso. Ele vai virar o seu capítulo 1, né? Vocês vão fazer as modificações no texto futuramente em TCC2, mas muito do trabalho está aqui. E quanto mais a gente avança no referencial teórico nesse momento, que é o assunto que eu vou falar hoje para vocês, mais a gente está preparado para fazer o TCC2 e mais a gente está adiantado em relação a TCC2. Tá? Então, o erro comum, como eu tenho falado para vocês, é considerar que o projeto de conclusão de curso é uma etapa que antecede o TCC. Não é, ela é o TCC. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar do referencial teórico, que é o último tópico, basicamente, do projeto. A gente vai ter a descrição das etapas da pesquisa e o cronograma, mas eles são tópicos, vamos dizer assim, acessórios, né? Então, vocês já estão com metade, 60%, mais da metade do projeto pronto. Eu estou trabalhando nas correções, e essas correções, elas demoram mesmo um pouco, gente, porque, né, eu tenho que ter maior cuidado para, nesse momento, a gente corrigir um objetivo, corrigir uma metodologia equivocada, fazer as sugestões, que é mais importante, mais do que a correção, porque os orientadores de vocês estão aí para isso também. É que eu possa fazer sugestões para vocês avançarem, tá? Eu estou ciente de todas as dificuldades que a gente está tendo e que a gente já tem normalmente nessa disciplina, né? Que é a entrega simultânea para 2 professores. Eu sei que vocês precisam entregar para o orientador de vocês e ter o feedback dele. Muitas vezes a gente não tem, né? Porque nós, professores, atendemos muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente atrasa as entregas. Isso é comum.
O professor também trabalha em mais de um lugar, né, gente? Isso é uma outra realidade que a gente tem que levar em conta. De qualquer forma, eu gostaria de tranquilizar vocês, para vocês pensarem que todas as adaptações que forem sugeridas pelos orientadores, elas vão poder ser feitas, tá? Vocês vão ter tempo de fazer os ajustes. Eu estou aqui preocupada com a estrutura, com o desenho do projeto, com a estrutura do projeto. E mesmo que eu seja mais incisiva em uma orientação ou outra, a gente está aberto para conversar. Vocês podem tirar as dúvidas comigo, tá? Eu mandei o meu WhatsApp para vocês. Vocês podem tirar dúvida comigo pelo WhatsApp. Nesse momento, sinceramente, eu tenho até preferido, porque nos aproxima um pouco mais, mas vamos lá, gente, vamos caminhar. Então, assim, o que o referencial teórico do projeto de conclusão de curso ele faz? Ele apresenta as principais referências teóricas do estudo. Então, assim, um erro comum é que o aluno pense que ele tem que fazer uma revisão teórica da disciplina na qual o objeto de pesquisa dele está inserido, ou da linha teórica que o objeto de pesquisa dele está inserido. Por mais que vocês possam, em alguns momentos cabe fazer alguma retrospectiva ou alguma contextualização mais ampla, é importante que vocês se concentrem nas principais referências do estudo. Então, assim, qual é o seu objeto de pesquisa? O seu objeto de pesquisa é liderança nas organizações. Então, qual é o seu referencial teórico? Então, é liderança das organizações, teoria das organizações, enfim. Desculpa, gente, meu filho me interrompeu aqui rapidinho, mas vamos lá retomar. Eu não vou refazer a gravação, não, porque, enfim, eu estou fazendo um teste aqui. Vamos ver se dá certo. Então, o que é importante que vocês façam? Apresentem os eixos teóricos, que a gente chama também de chaves de compreensão ou lentes de análise. O que importa aqui é aquela teoria que vai ajudar você a fazer a pesquisa. Aquela teoria que vai ajudar você no decorrer da sua investigação. Então, assim, vocês podem se perguntar nesse momento, Alice, mas eu ainda não tenho os dados da pesquisa e será que não vão aparecer elementos novos e eu vou precisar de outra teoria que eu desconheço nesse momento? Sim, isso vai acontecer. Então, você pode, quando analisar os seus dados futuramente, você pode ir buscar novas teorias. Mas, nesse momento, você busca aquelas teorias que te informam sobre o objeto que você está investigando. Então, você vai acessar tanto autores clássicos, né, e de acordo com o seu objeto de pesquisa, quanto artigos recentes de pesquisas contemporâneas que tenham pesquisadores que tenham investigado objetos semelhantes aos seus. Isso também vai ajudar muito nesse momento, tá? O que a gente faz quando a gente constrói um referencial teórico, que é um item importantíssimo do projeto? Ele tem, né, a gente projeta ele mais ou menos com 4, 5 páginas, mas muitas pessoas nesse momento acabam escrevendo 6, 7, 8, 9 páginas, e aí eu tenho uma orientação importante para fazer para vocês. Quando isso acontecer, escreve, deixa rolar e deixa fluir a sua escrita. Por quê? Porque toda essa resenha que você vai fazer sobre os referenciais teóricos que vão informar o seu trabalho, ela vai ajudar você a estruturar o seu capítulo 2 de TCC. Porque o capítulo 2 do TCC, ele é o capítulo que a gente chama de revisão de literatura. Então, ele é o capítulo todo teórico.
tá? No projeto, a gente pontua o referencial teórico. Então, vamos dizer lá que eu tenho 3 referenciais teóricos importantes. Para cada referencial teórico desse, eu vou escrever de 1,5 páginas a 2, fazendo citações, explicando, dando exemplos, ilustrando, conversando com a teoria que a gente fala, né? Esse diálogo que eu estou colocando aí nesse tópico 1, o diálogo com os autores é isso. É esse diálogo com o campo teórico. Então, não é uma mera reprodução ou replicação do que o autor está dizendo, mas é você pegando aquela teoria, apresentando aquela teoria, projetando o uso dela em uma situação diferente que você está propondo com a sua pesquisa. Então, a gente contextualiza essa teoria, a gente faz dialogar, a gente conversa. O que esse autor disse sobre determinada coisa? Ele ilumina o meu objeto de pesquisa em que sentido? Em que momento eu acho que ele pode nos ajudar a construir um novo conhecimento, a entender uma realidade sobre uma empresa, sobre uma organização. Então, assim, importante que isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu tenho consciência disso, mas é importante esse esforço de vocês, para que vocês façam a teoria dialogar com o seu projeto, não fique só na reprodução. É claro que em alguns momentos a gente vai fazer reprodução, sim, isso é normal, mas é uma reprodução que a gente chama de reprodução dialogada, tá? Ela não é uma coisa mecânica. Então, nesse momento, a gente tem que ter muita atenção para a utilização das citações diretas e das citações indiretas, que é o que vocês vão começar a fazer com mais frequência nesse tópico. Outra coisa fundamental é a utilização de fontes confiáveis de pesquisa. Então, quais são as fontes confiáveis de pesquisa, pessoal? Os livros, é claro. Então, nesse momento, eu sempre falo para os alunos, é preciso que a gente, né, quem puder, quem tiver essa possibilidade financeira e que faça esse esforço de investir em uma pequena biblioteca. Então, você está se formando um engenheiro de produção, você está se formando um administrador, você está se formando um bacharel em sistemas, um licenciado em matemática, é importante que vocês tenham uma pequena biblioteca, uma biblioteca base. Essa biblioteca pode ser em e-book, que é mais barato de construir, ou com os livros físicos. Mas, gente, nesse momento se torna crucial. Por quê? Porque não é possível que vocês construam um trabalho de conclusão de curso sem a pesquisa na fonte primária, que é o livro, tá? Que é o livro, que são os artigos científicos, que são os dicionários especializados de cada área, os compêndios que a gente chama, né? Os compêndios são os grandes manuais, relatórios de pesquisa, né? Relatórios de pesquisa, relatórios técnicos também entra nessa parte, que a gente chama de estado da arte. Estados da arte são livros que reúnem informações, são obras que reúnem informações sobre um tema ou sobre uma temática ou uma disciplina. E aí, o que é importante a gente fazer? Olha, aquela consulta que você faz aos blogs, aquela consulta que você faz na internet de uma maneira solta, onde as páginas, né, aquelas páginas com artigos assinados, mas que não são páginas de artigo científico, é necessário que isso seja minimizado no trabalho, tá? Então, assim, blog, nem pensar, gente. É muito raro a gente fazer referência a algum blog no TCC que seja alguma coisa confiável. Então, nesse momento, é muito importante que vocês deem atenção a essa orientação para construir um bom referencial teórico, tá? Em relação aos artigos científicos, eu gostaria de recomendar para vocês, eu já tenho feito isso, eu vou até mandar um e-mail especificamente para os mais desatentos, que a gente acesse indexadores, tá? Indexadores de artigos. Então, quando vocês entram no Google Acadêmico, o Google Acadêmico muitas vezes não, a pesquisa nele, ela é muito difusa. Então, você vai colocar lá na área de busca
uma palavra-chave do seu objeto de pesquisa, e aí ele vai abrir para você tudo que é revista científica que vocês podem imaginar. Só que a gente geralmente fica perdido nesse tipo de pesquisa, principalmente quem está começando. Então, assim, quando a gente tem um pouquinho mais de experiência em acessar artigos na internet, artigos científicos, a gente até consegue achar, né, e pensar, a gente chama de garimpar coisas interessantes e coisas importantes. Mas, como vocês não têm muito o hábito da pesquisa científica na internet, acaba acontecendo de vocês se perderem, muitas vezes, em revistas que não são boas revistas, que não vale a pena vocês utilizarem, porque aí é importante destacar uma coisa. Quando a gente entra no indexador como Cielo, que é SCIELO, cielo.org. Coloca lá, vocês vão entrar, vocês vão ver que ele é de acesso livre. Isso é muito. A gente tem outros indexadores, como os Scopus e outros de base na América Latina também. Eu vou fazer uma lista para vocês, mas o Cielo é muito legal para quem está começando, porque ele tem acesso livre e ele reúne na plataforma artigos que são artigos bem conceituados, tá? A Qualis, CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, né, de fomento à docência do ensino superior, ao aperfeiçoamento de docência no ensino superior, eles fazem bianualmente o que eles chamam de Qualis CAPES. Eles dão nota para todos os periódicos. Então, tem lá A1, A2, A3, B1, B2, B3, tem C. Então, quais são os melhores periódicos? São os periódicos A. E lá no Cielo, a maioria dos periódicos A e B estão indexados lá. Por isso, eu recomendo, tá? Aqui tem um exemplo dos diferentes olhares sobre o objeto de pesquisa. Então, eu tenho um exemplo de um projeto. Lembra quando eu falei para vocês, né, da triangulação na metodologia? A gente está falando, a gente também sugere uma espécie de triangulação do referencial teórico, tá? Então, o que é isso aqui? Aqui eu tenho a pesquisação, né? Aplicação da filosofia Kaizen em almoxarifado de uma empresa do ramo de óleo e gás. É um exemplo do trabalho do Bruno Lima que eu tenho usado nessa apresentação inteira. E aqui, nesses retângulos, aqui é o objeto de pesquisa dele. E aqui nesses retângulos são as perspectivas teóricas que embasam essa investigação desse objeto de pesquisa. Elas embasam e elas iluminam, elas direcionam. Então, de que ele está falando? Ele está falando de gestão de estoques. Então, os tipos, as funções e os custos em gestão de estoques são um referencial importante para ele. O que ele está falando? Da aplicação de uma filosofia específica, de uma metodologia que se chama filosofia Kaizen, que é o modelo de gestão japonês. Então, é claro que ele vai apresentar um pouco da história desse modelo de gestão japonês e ele pode dar exemplos de aplicação em almoxarifados, que é o objeto de investigação dele. Uma outra perspectiva importante no trabalho dele e que ajudou na sua pesquisação são as ferramentas tradicionais da qualidade. Então, ele vai falar um pouquinho das ferramentas tradicionais da qualidade também, vai apresentá-las. Então, olha só que interessante, que é importante a gente ter em mente. O referencial teórico, ele emerge do objeto de pesquisa, tá? Ele emerge. Ele não é imputado ao objeto de pesquisa. Ele advém do objeto de pesquisa. Por isso que a gente fala que emerge dele, sai dele, e não o contrário, tá? Então, o que a gente tem que fazer é um exercício de analisar o nosso objeto. Muitos de vocês já sabem minimamente um ou dois referenciais teóricos do objeto de vocês. Bom, aqui a gente tem exemplos de texto, da redação, como essa redação é feita. Então, eu trouxe um trechinho do projeto do Davidson Bernadette. Então, segundo Gort,
2015, o tradicional modelo de gestão divide o ambiente corporativo em funções hierarquizadas dentro dos departamentos, onde cada departamento é visto de forma isolada sem uma visão holística. Ainda segundo Gort, a gestão por processos não extingue esta visão departamental das organizações, porém, encontra meios para que os departamentos trabalhem focados em uma visão mais ampla da organização, quebrando barreiras para que os processos fluam homogeneamente. Então, lembra que eu apresentei o trabalho do Dabson no início, sobre gestão de projetos que ele fez no departamento de TI da Prefeitura de Macaé? Ele está falando aqui, então, sobre o modelo de gestão tradicional, departamentalizado, e um modelo de gestão proposto dentro da visão de gestão de processos. Tá vendo? Ele está falando do antigo e está falando do novo. Está usando um autor importante da área e assim ele vai seguindo, apresentando seu referencial teórico. Aqui eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a citação direta. Tá? O que é citação direta, pessoal? Ela é uma cópia integral e idêntica ao texto de origem. Nessa citação direta, a gente cita o último sobrenome do autor, o ano da publicação da obra e o número da página onde o texto foi extraído. As citações diretas de até 3 linhas devem estar entre aspas duplas e dentro do corpo do texto. Então, quando uma citação pequena, uma citação direta curta, ela fica dentro do seu texto, com todas essas recomendações aqui, de indicação da fonte. Nas citações diretas com mais de 3 linhas, os trechos devem, perdão, tem um errinho aqui, devem estar deslocados à direita em fonte 10 e espaçamento simples. E após isso, você também vai fazer a mesma citação aqui. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho, começando a falar agora de citação, que vocês olhem o manual de PCC que foi encaminhado para vocês e que vocês cheguem, busquem os exemplos. Vocês vão ver que o manual ele vai discorrer sobre muita coisa. Ele é um documento de consulta, não é para você ler ele de uma vez só, tá? Muitas pessoas sabem isso, mas muitas pessoas não sabem. Então, gente, aqui a gente tem todos os formatos de citação, de estruturação de referência, com um autor, com 2 autores. E por aí vai, Como eu cito, como eu faço referência de trabalho acadêmico lá no final. Como eu cito documentos jurídicos, publicações de periódicos, revistas e jornais. Tá tudo lá para vocês consultarem, com exemplos, tá, gente? Todas as citações aqui, trabalho de anais de congresso, tá vendo? Até CD, DVD, tudo. E aqui a gente tem o resumo em tópicos do que é citação direta, literal, tá tudo aqui. Se ainda restar dúvida, e aqui estão os exemplos também, tá? Então, a apresentação, ela é um resumo simplificado do que está lá no manual, tá, pessoal? E aqui a gente tem um exemplo de citação direta curta. Segundo Lapassat, de 2005, página 70, a sondagem etnográfica implica geralmente uma negociação de acesso ao campo. Isso significa que o pesquisador
deve se preparar para interagir com os atores sociais do espaço que está pesquisando. Está tudo em itálico aqui, mas é claro que não vai estar em itálico no seu texto. Eu botei em itálico aqui na apresentação. O que eu queria falar de destacar de importante sobre isso aqui? Toda vez que a gente usa, pessoal, que a gente usa uma citação direta, seja curta ou seja longa, é necessário que a gente complemente com uma observação nossa. Esse texto aqui é meu, fui eu que escrevi. Então, vocês estão vendo que aqui eu complementei com uma apropriação minha. Quando eu usei a definição do La Passade dizendo que eu tenho que negociar o acesso ao campo, quando eu faço uma sondagem etnográfica, uma pesquisa qualitativa, tá? Isso significa que eu tenho que o pesquisador tem que se preparar para interagir com os autores que está pesquisando. Por mais que muitas vezes vocês achem que pareça redundante, que você vai repetir um pouco do que o autor falar, isso é muito importante, tá? E aí, é claro, fazendo o que eu falei anteriormente, fazendo essa teoria conversar com o seu trabalho. E aqui, é claro que eu continuei o meu texto falando de como que foi a minha sondagem com os atores sociais que eu estava investigando. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de uma citação, a explicação de citação direta longa. O que é citação direta longa? Aqui é outro texto meu. A observação participante é a técnica fundamental da investigação etnográfica. Primeiro eu fiz uma afirmação que informa uma coisa. E depois eu vou usar uma citação direta. Por quê? Porque a explicação de Bogdan e Taylor, ela é muito boa, ela é muito clássica, ela é muito ilustrativa. Então eu vou usar a citação direta. A gente só usa a citação direta quando ela é fundamental, quando ela é importante, quando você não falaria melhor do que o autor. E aí a gente tem que ter o maior cuidado para não ficar usando e abusando de citação direta o tempo todo. Porque senão o trabalho fica cansativo, fica o que a gente chama de fica meio compilado, né? Parece que é uma compilação, que você mesmo não tem nada a dizer, você só está replicando o que o outro falou, e por aí vai. Então, vou ler para vocês um pouquinho. Trata-se de uma pesquisa caracterizada por um período de interações sociais intensas entre o pesquisador e os sujeitos no meio destes. No decurso desse período, dados são sistematicamente coletados. Vocês estão vendo esse parênteses com essas reticências aqui? É porque eu quis retirar o outro trecho, e quis botar outra frase. Vocês podem fazer isso também, tá? Os observadores mergulham pessoalmente na vida das pessoas. Eles compartilham suas experiências. Bogdan e Taylor, 1975. E faltou a página aqui. A professora está ensinando, ela mesmo não botou. E ficou com espação aqui também, que não era para ficar. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da citação indireta, que é também conhecida como paráfrase. Neste tipo de citação, a ideia do autor é incorporada ao texto por meio das nossas próprias palavras. O objetivo da paráfrase é expressar uma ideia por meio de uma linguagem mais acessível. As citações indiretas devem incluir um comentário explicativo que busque desenvolver, ampliar e exemplificar a ideia citada. Então, sempre que você utilizar com as suas palavras a explicação de outros autores, a gente precisa, entre parênteses, apontar o sobrenome dele e o ano da obra, tá? Então, assim, a gente faz citação direta, a citação indireta, para você dar crédito ao autor. Ele te deu uma ideia para falar determinada coisa, ele te deu, você usou um exemplo de algo que ele fez. Sempre nessas situações, a gente vai usar a citação indireta. Eu gosto muito da citação indireta, ela torna o texto mais fluido e ela demonstra que o autor do texto está bem informado também.
Aqui, a gente tem um exemplo de citação indireta. De uma citação indireta sem o ano, tá? Por que eu não botei o ano? Porque esse autor, ele desenvolveu, o Bourdieu, ele desenvolveu essa ideia em várias obras. Então, eu estou me referindo a ele com tudo que ele produziu, tá? Eu quis trazer isso como exemplo para vocês saberem. Então, vamos lá, vamos ler um pouquinho. Os indivíduos e as instituições que representam as formas dominantes da cultura buscam manter sua posição privilegiada, apresentando seus bens culturais como naturalmente ou objetivamente superiores aos demais. Essa estratégia está na base do que Bourdieu chama de violência simbólica, a imposição da cultura, que ele chama de arbitrário cultural, de um grupo como a verdadeira ou a única forma cultural existente. Então, a violência simbólica arbitrária cultural, Bourdieu desenvolveu em várias obras. Por isso eu me refiro a ele, a ele como um autor que desenvolveu esses conceitos, e não a uma determinada obra em que ele explicou isso, tá? Isso a gente pode fazer isso em alguns momentos? Pode. Pessoal, precisando de mais exemplos, vai lá no manual e continua a olhar os exemplos de citação, tá? Olha aqui, ó. Esses retângulos aqui são todos exemplos. Citação de citação, onde a gente usa o APUD, tá? Aqui, ó. Que é uma dúvida de vocês. Então, eu quero citar um autor que está dentro de um artigo. Um autor que está dentro de um livro clássico. Um autor clássico que citou outro autor. E como que você usa o APUD, tá? O grifo próprio que você faz quando você quer enfatizar algum trecho e fragmento da citação, você quer usar, botar em itálico, tá? Ou trazer, ou sublinhar. Como que você deve, ó, se posicionar, dizer que foi você que grifou uma ideia dentro de um trecho que o outro autor disse, tá? E aqui tem outras informações importantes também, a inserção de nota de rodapé, como que a gente faz, qual é a formatação. Beleza, pessoal? Ó, nota explicativa, comentário, explanação, tá tudo aqui para vocês consultarem no manual. Ainda se o manual não ajudar vocês, se vocês continuarem com dúvida, vocês, por favor, me perguntem, tá? Não tenham vergonha de mandar a mensagem pelo WhatsApp. Nem sempre consigo responder no mesmo dia, peço paciência, mas eu procuro, principalmente as mensagens de WhatsApp, eu procuro responder no mesmo dia. Bom, pessoal, aqui é o cronograma, tá? Um cronograma de TCC2. Então, tudo que vocês vão projetar para fazer no segundo semestre de 2020. Então, aqui, vocês vão colocar, vão fazer, né, dentro desse modelinho, tá? Que é o modelo que está dentro do manual também. Botar lá mês barra ano. Aqui eu tenho exemplos, tá? Do que foi feito num trabalho meu, ó. O que foi feito no capítulo 2, o que foi feito no capítulo 3. Vocês não têm que copiar. Muitos alunos às vezes fazem isso. Vocês não têm que copiar o que está aqui, ó. Então, capítulo, você pode até botar isso aqui, capítulo 2, aprofundamento bibliográfico, revisão de literatura. Quando é que você vai fazer esse aprofundamento? Ah, Alice, eu vou fazer, o nosso calendário mudou, né? Julho vai estar fora, mas eu vou fazer em agosto e setembro. Ah, mas em agosto e setembro eu também vou entrevistar pessoas. Então, você vai pintando aqui os retângulos, tá? A gente, claro que vai fazer coisas simultâneas dentro do TCC. Tá vendo? Ó, entrevista com um grupo de aluno. Eu coloquei isso aqui nesse exemplo, mas vocês necessariamente não vão fazer isso. Quando é que vocês vão produzir o relatório? Tá? Esse aqui é bem tranquilo de fazer, é uma projeção. É muito importante que vocês tenham cuidado com essa projeção, porque é isso que vai orientar vocês a conseguirem concluir até dezembro e fazer a defesa. Ó, a validação e entrega do TCC é aqui, ó. É em dezembro.
Tinha até que estar pintado aqui e não está. Então, a estrutura e formatação do projeto é no modelo da FEMAIS, tá? Muitas pessoas me pediram um template, eu vou mandar o template, alguns já estão conseguindo fazer a proposta de formatação que está descrita no manual. Na primeira entrega de exercício, tudo bem se vocês não conseguiram, mas a entrega final tem que estar dentro do modelinho, tá? Os elementos pré-textuais, que é capa, folha de rosto, sumário. Os elementos textuais são esses que a gente vem desenvolvendo: introdução, justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia. Tudo isso a gente já fez. Algumas pessoas ainda estão complementando metodologia normal, tudo certo. Algumas pessoas estão ajustando objetivos, não tem problema. Outros estão tirando ou colocando coisas na justificativa, também não tem problema, tá? Mas a gente já está aqui, ó. Os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, e os anexos que vocês vão colocar. Tem gente que já tem exemplo de questionário que vai aplicar, de roteiro de entrevista que vai fazer, de roteiro de observação que vai realizar. Tudo isso pode e deve estar nos anexos. E aqui a gente tem o cronograma dos entregáveis que foi modificado. Então, pessoal, a gente ampliou, né, a entrega. Tenho ainda uns 2 casos, eu acho, de alunos que não entregaram o termo e que eu tô aguardando, mas ainda que você não tenha o termo do seu orientador, né, a gente firmou eletronicamente. Acho que eu tenho caso só agora de um aluno sem orientador. E isso é totalmente atípico, né, gente? Não é o que a gente quer. Mas, assim, mesmo essa pessoa que está sem o orientador deve continuar trabalhando no projeto, tá? Para ver se a gente consegue um orientador para você ainda nesse semestre. Então, a gente ampliou a entrega. A maioria dos alunos fez a entrega no dia 1º de maio. Muitos não fizeram. Mesmo esses que não fizeram, é claro que ainda dá tempo da gente concluir, tá? Eu entendo os atrasos, eu entendo as questões, mas assim, eu realmente estimulo e faço força para que vocês escrevam, né? Então, quando a gente não bota data, a gente acaba não fazendo, a gente acaba empurrando, deixando para depois. Então, a data para a gente é muito importante. E eu coloquei a entrega do referencial teórico, da estruturação do trabalho com cronograma de TCC e das referências para o dia 3 de julho. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A estruturação do trabalho com o cronograma, eu apresentei só o cronograma, não é? Essa parte aqui, estruturação do trabalho, é a descrição do cronograma, tá? Vocês vão ver lá no manual de TCC. É para você dizer o que vai ser feito em agosto, o que vai ser feito em setembro. Você descreve brevemente, tá? De forma discursiva, tá certo? E aqui, no final, a gente tem a validação do orientador. Ele falando, olha, valida o projeto tá bom, já foi ajustado, o aluno pode ir para TCC2, tá? E essa apresentação aqui, que eu coloquei a agendar, eu vou convidar os grupos, vou tentar formar os grupos e vou convidar vocês para falarem, né? Eu acredito que a gente ainda vai estar em isolamento, mas para vocês falarem no Skype, se a gente conseguir no Skype ou no Zoom. Eu, particularmente, tenho preferido usar o Skype, para a gente compartilhar, tá? Não vamos fazer uma apresentação muito formal, mas eu gostaria que vocês falassem sobre os projetos de vocês, como é que foi, o que vocês construíram, o que foi desenvolvido, para a gente compartilhar. É muito importante isso. Tá bom, pessoal? E aí eu vou dar mais informações adiante para como a gente vai fazer. Então, aqui a gente tem 2 entregas importantes, a entrega do dia 1º e a entrega do dia 3. Reafirmo, quem não fez a entrega do dia 1º, mas trabalhou
mas não conseguiu finalizar, pessoal, não desistam da disciplina por causa disso. Vamos juntos, vamos nos ajudando, tá bom? A nota desse primeiro exercício, ela é descartada. Só vai valer a nota da versão final, tá ok? Nesse momento, essa nota, ela tem um cunho didático mesmo, para ajudar, para a gente aprender. Aqui estão algumas referências do que eu usei nessa apresentação. Bom, pessoal, é isso, então. Eu agradeço vocês, tá? Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Eu até estou pensando seriamente da gente fazer, né? Da gente fazer um aulão. Eu sei que a minha aula bate com os horários de outras aulas, mas aí quem puder, a gente fazer uma orientação mais próxima, tá? Para a gente tirar dúvidas de uma forma mais aproximada, tá bom? Aqui, ó, não esqueçam de consultar o nosso manual, ele é muito importante. Obrigado e até a próxima.